Hoje no quadro Justiça em Foco recebemos duas convidadas, a doutora Maria Socorro de Souza Afonso Silva, juiz auxiliar da Corregedoria. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. E também a promotora de Justiça, Karina D'Ambruso. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai tratar de um problema, claro, que há muitos anos aí vem preocupando tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, é claro, a sociedade em geral, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Doutora Karina, qual que é o papel do Ministério Público nesses casos e principalmente a preocupação do Ministério? Bom, na verdade nós sabemos que, em especial agora no mês de maio, se trabalha muito essa temática em virtude do dia 18 de maio, e compete ao Ministério Público, tal qual os integrantes do Judiciário que integram o sistema de garantia de direitos, fazer justamente não só a atuação no que se refere às investigações para fins de responsabilização dos autores, seja de abuso sexual ou de exploração sexual, mas também e principalmente fazer a parte protetiva, o de acolher e receber aquela vítima de violência sexual. E aí muitas das vezes a gente acaba distinguindo as atribuições do promotor de justiça a depender do município em que ele está atuando. Ou seja, o promotor de justiça da área da infância e juventude acaba fazendo a aplicação das medidas protetivas de acompanhamento daquela vítima, e o promotor de justiça criminal acaba iniciando o processo para a responsabilização do autor da agressão. Só para a gente dar uma lembrada, 18 de maio, dá uma relembrada para a gente, porque essa data é tão marcante. Isso, dia 18 de maio é o dia em que se instituiu como dia de enfrentamento, de combate à violência sexual praticada contra criança e adolescente, em virtude de um caso que ocorreu em 1975, conhecido como caso Araceli, no estado do Espírito Santo, em que uma criança de 8 anos de idade foi sequestrada e brutalmente violentada e assassinada, inclusive tendo parte do seu corpo queimada com ácido para fins de não deixar vestígios, e marcou muito até pela inoperância, lamentavelmente, do segmento justiça como um todo, em que praticamente os acusados saíram quase que impunes. Certo. Doutora Maria Socorro, qual que é o papel do Judiciário? A gente vê aí que vem, é claro, evoluindo, e para deixar como questões, como casos como esse, deixem aí sem resposta as pessoas. Bem, o papel do Judiciário é extremamente importante, uma vez que provocado vai fazer a sua decisão, enfim, colocando em prática aquilo, aliás, aplicando o que dispõe a lei penal pertinente e, de toda forma, fazendo a ampla proteção aos direitos, às garantias daquela criança ou adolescente vitimado de abuso sexual. É importante dizer que, não obstante se falar e criticar, às vezes, a morosidade da justiça nesses aspectos, de sobrelevo a atuação do Judiciário nesses casos. Por quê? Porque o magistrado ele acaba dando prioridade, até sensibilizando pela estupidez do cometimento do ato, pelas agressões, as formas como se dão em geral, e por se tratar de criança e adolescente, que merece a prioridade em qualquer situação. Doutora Karina, agora antes de chegar nessa parte aí do Judiciário, tem clara a questão da denúncia, do trabalho do Ministério Público. Como é que tem sido isso? As pessoas têm procurado mais? O Ministério Público está vendo que é uma preocupação, sim, da sociedade? Sem dúvida. Eu acho que alguns instrumentais, por exemplo, o Disque 100, que é um instrumento que está à disposição pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ele permite as denúncias anônimas para fins de início de investigação. E é importante frisar para a comunidade que, a princípio, todos nós temos não só o dever moral, mas o dever legal, muitas das vezes, de fazer essas denúncias, obviamente, desde que verídicas, e sem necessariamente acusar diretamente uma pessoa ou outra. Basta você ter aquelas informações de suspeitas, que é importante que as autoridades competentes tenham ciência. Mas, acima de tudo, eu gosto muito de frisar aqueles que integram a rede de proteção, na verdade, mais do que uma prerrogativa de denúncia, tem, na verdade, uma obrigação. E aí, no nosso país, nós sabemos que para fins de condenação, de responsabilização, nós temos que ter prova cabal de que determinada pessoa praticou aquele crime, porque na dúvida a lei determina absolver. Por isso que é importante que esses profissionais, sejam professores, pessoas que
trabalham na área da assistência social, da área da saúde, tenham a consciência da responsabilidade que tem. Ou seja, que façam a denúncia e muitas das vezes isso perpassa pela obrigação de comparecer perante o delegado, o promotor, o juiz, para ser ouvido como testemunha. Que eles vão ser prova, né? Sem dúvida, porque se eu tiver só um documento, por exemplo, do Disque 100, que consiste numa denúncia anônima e a negativa do réu, certamente vai prevalecer a negativa do réu. Por isso que é importante que essas pessoas tenham essa consciência. Isso nada mais é do que cumprir o dever constitucional quando se diz no artigo 227 que a todos, leia-se Estado, família e sociedade, compete assegurar todos os direitos de todas as crianças e adolescentes. E aqui seria até interessante, em complementação, o que dispõe o artigo 18 ECA, que é bem claro. O artigo 18, ele dispõe, é dever de todos retirar a criança e o adolescente de qualquer forma de exploração, de maus tratos, de vexame, de constrangimento, de situação que possa, né, estar ferindo os seus direitos constitucionais previstos, né, no Estatuto da Criança e Adolescente também. Então, o que acontece? O professor, o cuidador, enfim, todos nós temos deveres. E algumas pessoas, até pela sua área de atuação, esse dever ainda vem mais acentuado. E o Disque 100, como bem disse a doutora Karine, é uma ferramenta que nós temos para receber as denúncias em que a pessoa não precisa se expor. Porque basta ela ligar, ela não precisa identificar os seus dados, é acionado a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Secretaria imediatamente, já tive provas disso, doutora Karine, na minha área de atuação, achei assim, maravilhosa a forma. Por quê? Porque imediatamente a Secretaria Nacional de Direitos Humanos aciona, através da sua ouvidoria, o Conselho Tutelar da região da onde houve aquela denúncia. O Conselho Tutelar é imediatamente, porque ele tem que dar uma resposta em 24 horas, né, para a Secretaria Nacional. Então, o que acontece? O conselheiro tem que ir ao local e ele tem que verificar se há algum vestígio de veracidade, o que tem realmente de verdade naquela denúncia. Certo. E, se for o caso, tomar as providências, levar ao MP, ao Ministério Público e ao Judiciário, dando imediata resposta. Uma dúvida, caso a pessoa denuncie, por exemplo, um vizinho, né, que de repente fica ali muito próximo e sabe que tem uma situação ali que ele deve denunciar. Ele pode denunciar anonimamente e quando ele for chamado para, no caso, dar um depoimento, ele continua, Não. Ele tem essa identidade preservada? Eu já tive casos assim, tanto de abuso sexual quanto de adoção ilegal. O que acontece? Se a denúncia é anônima, ele não tem que se identificar. Então, Certo. ele não vai ser chamado, obviamente. Agora, se ele se identifica e se coloca como testemunha, Ele está à disposição ele já está colocando. E nós temos um caso aqui emblemático que exemplifica o tanto que é importante nós termos essa ciência, essa consciência e sensibilidade de levarmos até o Ministério Público, levarmos à autoridade policial, ao judiciário, casos que merecem a nossa atenção. Quem não se lembra do caso Lucélia? O caso Lucélia foi um caso que há mais de 10 anos, salvo engano, que ocorreu, em que um vizinho do apartamento, né, da agressora, ele cansado de ver aquela criança, era uma pré-adolescente, né, com hematomas, um ar depressivo e demonstrando com traços evidentes de maus tratos, ele acabou por tomar coragem, não tinha o Disque 100 ainda à época, porque com certeza ele utilizaria, né, doutora Karine? Sim. Ele no anonimato, mas ele teve coragem, até movido por esse sentimento, né, de amor ao próximo, claro, de respeito ao próximo. Se não fosse essa decisão dele, sabe lá o que teria acontecido. Ele foi até a delegacia, né, próxima, fez o relato daqueles fatos, o Conselho Tutelar foi até a casa e assim foram desencadeando as investigações até que se livraram, né, daquelas influências todas que tinham do lar, de resguardar a agressora, da omissão da própria família, e se chegou ao ponto que chegou, que foi de libertar aquela menina, né, que hoje, graças a Deus, já está casada, refez sua vida e tudo mais, mas porque alguém teve coragem. Claro, então, sempre quando eu falo do artigo 18, que é dever de todos, eu me lembro muito, porque, na verdade,
a liberação daquela menina de tamanhos maus tratos foi graças a uma pessoa que teve a coragem de romper o silêncio e levar até a autoridade competente. Tá bom, doutora Karina, doutora Maria Socorro, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e na volta a gente continua debatendo esse importante tema que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Até já!